espiritual, mas hoje nós vamos falar sobre os estágios da rejeição a Cristo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, dos versículos 12 até o versículo 59. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 12 até o versículo 59. Vamos ler esse texto. Os irmãos acharam? De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhes perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim, não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez Jesus lhe falou dizendo: eu vou embora e vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Não perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: por onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crescem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. A verdade liberta. 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer isso, que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem eu sei que vocês são descendentes de Abraão, no entanto estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhe falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso.
vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai, que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque vocês não compreendem a minha linguagem, porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem uma busque e julgue. Em verdade digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se porque o meu dia ele viu, esse dia, e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Amém? Senhor, essa é a tua palavra lida, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse restante do capítulo 8, são muitos versículos, é bem longo aqui. Jesus mais uma vez querendo falar da sua missão, quem ele era, e os homens negando, os homens não crendo, aqueles homens não aceitando a mensagem de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre os estágios da rejeição. Talvez você em algum momento já foi rejeitado por alguém, talvez alguém um dia não acreditou naquilo que você disse, talvez você em algum momento já passou por algum momento assim difícil de ser rejeitado, e Jesus, ele em todo o seu ministério sempre teve rejeição, até hoje em nossos dias, muitos preferem ter as mesmas atitudes desses homens de rejeitar a mensagem que Jesus veio trazer, a boa notícia, a boa nova de salvação. O Evangelho, a boa notícia, onde em Cristo Jesus nós podemos ter vida e vida eterna. Isso tudo Jesus falava a todo instante, a todo momento, e as pessoas não criam. Hoje muitos também não acreditam e não conseguem crer nessa mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Quais seriam os estágios, à luz desse texto, que nós vamos perceber esses homens rejeitando a mensagem de Cristo, rejeitando aquilo que Jesus veio trazer, veio anunciar? O primeiro estágio que eu queria falar é a contradição daquilo que Jesus falava. Se você observar os versículos 12 e 13, Jesus no versículo 12, é um dos versículos conhecidos aí desse Evangelho, esse capítulo 8, é um dos mais, tem outro aí que é mais conhecido, eu vou falar daqui a pouco. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo,
aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus começou falando mais uma vez, lembrando quem ele era, que ele era a luz do mundo. E os homens responderam no versículo 13 que o testemunho dele não era verdadeiro. Automaticamente eles começaram a contradizer aquilo que Jesus estava dizendo, aquilo que Jesus estava afirmando. E em nosso tempo também é assim. As pessoas, elas não conseguem crer naquilo que diz as Escrituras, naquilo que Jesus veio ensinar, naquilo que Jesus estava ensinando e hoje também. Sabe, nós podemos olhar aqui para a atitude desses homens a querer colocar Jesus em contradição, quando Jesus declarava que ele era a luz do mundo e aquele que segue Jesus não andaria em trevas, mas teria a luz da vida dos homens. Não, esse testemunho seu não é válido, esse testemunho seu não é válido. Até hoje, há uma expressão que todos conhecem, né? Tem que ser igual Tomé, tem que ver para crer. Quantas pessoas hoje também não têm um relacionamento com Deus porque querem ver primeiro para crer. E aqueles homens estavam tendo o privilégio de ver Jesus ali, fisicamente. Eles tiveram esse privilégio que os nossos olhos hoje, nós não podemos ter esse privilégio. Podemos sentir a presença de Jesus. Em breve, um dia estaremos, né, o nosso corpo glorificado no céu, com Cristo, para sempre. Mas aqueles homens viam e não conseguiam crer. E eles colocavam em contradição o que Jesus dizia. Eles estavam sempre colocando em oposição o que Jesus estava falando. E nós sabemos que, se você for para a internet, o que vai ter mais audiência, qual será a mensagem que vai ter mais audiência? A mensagem cujo tema é: Jesus é a luz do mundo, ou Jesus é uma ilusão, Jesus é uma mentira. Qual será o maior ibope, ou o que as pessoas vão querer mais assistir? O que as pessoas vão querer mais ouvir? Esses homens aqui, eles começaram a questionar Jesus sobre a sua palavra, sobre o seu testemunho. E Jesus continuou falando com eles, ensinando, anunciando quem ele era, dando testemunho, falando que o seu testemunho, de versículos 15 ao 18, Jesus falando que o seu testemunho, ele era válido porque ele estava também aí com a chancela do Pai. Versículo 18, Jesus chega a dizer: o meu testemunho é válido sim, porque o meu Pai dá testemunho de mim. Eles não conseguiam crer, e Jesus dizia: olha, o meu Pai também dá testemunho de mim. As Escrituras dão testemunho de Cristo. O Senhor nosso Deus, o Pai, levantou profetas, os profetas anunciaram. E qual foram as reações aí desses homens? O cinismo em segundo lugar. Versículo 19, quando Jesus disse que o testemunho dele era válido pelo Pai, eles começaram agora a fazer o seguinte, aí no versículo 19, eles disseram: onde está o seu Pai? Onde está o seu Pai? Onde está o seu Pai? Começaram a perguntar para Jesus. Jesus, depois daí de estar esclarecendo, falando da autoridade do seu testemunho, dos versículos 15 ao 18, falando: meu testemunho, ele é válido porque ele vem do Pai. Eles respondem ali com cinismo, estágio aí, mais um estágio da rejeição a Cristo. Eles começaram a ter esse cinismo, eles começaram onde está o seu Pai? Talvez algumas pessoas já disseram assim para você: onde está Deus? Eu nunca vi. Onde está Jesus? Eu nunca vi. Quantas pessoas assim agem dessa mesma maneira? E esses homens disseram: cadê o seu Pai? Onde ele está? Já reparou das pessoas que zombam de Deus, que brincam das coisas de Deus, além de não acreditar, estão ali zombando? Ah, será que é verdade? Só Jesus. Quantas piadas existem com o nome de Jesus, você pode encontrar na internet. E Jesus, ele vai, nesse capítulo 8, defendendo a sua autoridade. Ele começa a falar para aqueles homens sobre a sua autoridade, quem ele era. Ele começou a ensinar para eles e falar, e eles rejeitando. E as pessoas hoje também rejeitam. Nós lemos o texto, mas se você dá uma olhada, dos versículos 21 ao 30, Jesus ali no seu discurso, falando da sua autoridade, de quem ele era, da sua missão, do seu propósito.
Nós um dia ouvimos essa mensagem e sabemos que a autoridade de Cristo, ela está nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Não é um conto de fábulas, a Bíblia não é um conto de fábulas, não é uma historinha, não é carochinha. E Jesus estava falando da sua autoridade nos dias de hoje. Como igreja, precisamos a cada dia crer na autoridade de Cristo Jesus, amém? Alguns não conseguem crer na mensagem, como aqueles homens não conseguiam acreditar na mensagem de Cristo. Aqueles homens, eles continuavam a todo momento aprisionados na mentira, e hoje as pessoas também estão presas na mentira. Hoje é muito mais fácil você anunciar mentiras. Nesse exato momento, quantas mentiras estão sendo faladas em nome de Deus? Nesse exato momento, quantas mentiras estão sendo anunciadas em nome do Evangelho? Quantas mentiras nesse exato momento, quarta-feira? Quantas mentiras são anunciadas todos os dias? Deus manda te dizer que é só vitória que você vai ter. Quantas e quantas mentiras são anunciadas todos os dias, todos os momentos? Aqueles homens eram presos, aprisionados pela religiosidade, aprisionados pelas mentiras, e eles não conseguiam reconhecer de fato quem eles eram. A pior coisa que existe é o próximo estágio aí de rejeição a Cristo, que é a negação. E essa é a pior coisa que existe no ser humano, que é negar a realidade do que ela está vivendo. Se você pergunta para alguém e diz assim: como é que você está? Estou muito bem. A pessoa está cheia de problemas, cheia de dificuldade, e não reconhece. Versículo 32, Jesus disse o versículo mais conhecido do capítulo 8, né? Esse que eu queria falar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo tem sido até usado aí em alguns locais aí. As pessoas colocam isso: é verdade, verdade solta. Quando na verdade a verdade ali é Jesus dizendo: olha, vocês precisam conhecer a verdade. Conhecer realmente a verdade de Deus para a sua vida. A reação daqueles homens está no versículo 33. Olha, nós não somos escravos de ninguém. Que liberdade é essa que nós precisamos? Que libertação é essa? Esses homens começaram a negar a realidade do que eles estavam vivendo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão negando a realidade da sua fé, negando a realidade dos seus problemas, negando a realidade da sua vida? Como é que você está? Estou bem. Não reconhecem, como esses homens não reconheciam que eles eram aprisionados pela mentira, aprisionados pelo pecado, aprisionados pelo engano. Nós não podemos deixar o engano, a mentira, nada disso nos aprisionar. Eles disseram automaticamente para Jesus: olha, nós nunca fomos escravos, nós não somos escravos. E quantas pessoas às vezes tentam negar a realidade da sua vida quando estão fracos, e é nesses momentos que nós estamos fracos, à luz da palavra, nós encontramos o quê? Quando estamos fracos, Paulo disse, falando da sua experiência: aí que eu sou forte, porque ele vai saber o quê? Que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na fraqueza. O momento de fraqueza, no momento de desânimo, quando nós reconhecemos, nós podemos sim ser fortalecidos pelo Senhor. Agora, quando nós agimos como esses homens, negando a realidade, negando que eles eram escravos do pecado, que eles eram ali aprisionados pelo pecado, que eles viviam uma vida de engano, como que um doente vai ficar curado se ele não reconhecer que está doente? Se ele não tomar remédio? Como que uma pessoa fraca vai se fortalecer se ela não se alimentar? Se ela não tomar as vitaminas? Se ela não se alimentar daquilo que é essencial para a sua vida? Quantas pessoas dizem assim, talvez você já ouviu: eu não preciso de Jesus, eu não preciso de ajuda de ninguém. Talvez você já ouviu alguém dizendo isso, alguém declarando isso, mas eu quero dizer para você o seguinte: nessa igreja, todos nós que estamos aqui essa noite,
somos totalmente dependentes de Jesus, amém? Nós dependemos de Jesus. Hashtag sou dependente de Jesus. Nós precisamos de Jesus a cada dia, a cada instante. Aqueles homens estavam diante de Jesus. Eu, ao ler esse texto, fiquei imaginando o privilégio de ouvir eles falando, ouvir Jesus falando. Olha, se vocês me seguirem, vocês vão andar na luz. Vocês conheçam a verdade, que vocês vão ser livres. Como eu gostaria de ter ouvido isso ali naquele momento. Mas eu tenho o privilégio de abrir a palavra e encontrar esse texto que Jesus falou. Só que Jesus continuou no seu ensino dizendo para eles, quando eles negaram a realidade, disseram, não, nós nunca fomos escravos. Versículo 34, Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ah, já viu aquela pessoa que diz assim, olha, eu faço isso é errado, mas a qualquer momento eu vou parar. É só um pouquinho. A qualquer dia, eu vou parar, eu paro a hora que eu quiser. No momento que eu quiser, eu paro. A hora que eu quiser, eu paro de fazer isso que é errado. Olha, eu sei que é errado, mas no momento certo, na hora que eu quiser, eu vou parar. E a pessoa nunca chega esse momento de parar, de fazer aquilo que é errado. Jesus aqui é bem claro, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí eu pergunto, eu vou parar? Será que vai parar? Quando nós somos dependentes de Jesus, como declaramos aqui como igreja, nós vamos entender que precisamos pedir a ajuda e auxílio de Jesus. Jesus, me ajude a vencer essa limitação, me ajude a vencer esse erro, esse calcanhar de Aquiles. Quantas pessoas escravizadas pelo pecado, mas não vão se libertar, porque não reconhecem que são escravos, não reconhecem que precisam ser curadas, não reconhecem que precisam do auxílio de Jesus, e continuam negando a realidade, continuam negando que estão vivendo uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Ah, pastor, mas eu estou dentro da igreja, eu sou crente, mas o que precisa ser mudado, que você não consegue mudar? Coloque aos pés de Jesus, que Ele vai te ajudar. Coloque aos pés do Senhor, porque Jesus chega a dizer no versículo 36, para as pessoas que começaram a acreditar, porque teve alguns que acreditaram, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Nessa noite nós estamos aqui, porque nós somos verdadeiramente livres por Cristo Jesus. Agora, preste atenção, nós não vamos ler esses versículos, mas eu vou falar aqui do versículo 37 a 47, Jesus ele vai falar ainda sobre paternidade. Aqueles homens que estavam negando a realidade do que eles estavam vivendo, de quem eles eram, Jesus vai falar sobre paternidade, porque eles começaram a bater no peito, olha, eu sou filho de Abraão. E Jesus disse, vocês são filhos de Abraão, mas vocês querem me matar, não é isso? Aí, depois de Jesus dizer isso, versículo 41, eles disseram para Jesus, os judeus, olha, nós somos filhos de Deus. Versículo 42, Jesus disse, se vocês fossem filhos de Deus, me amariam, eu vim de Deus e Ele me enviou. Versículo 43, vocês não me entendem. Aqueles homens não entendiam o que Jesus estava falando. Versículo 44, aí é o versículo mais que Jesus apertou bem aqueles homens. Vocês são do diabo, e o diabo é o pai da mentira, do engano. Versículo 45, eu digo, a verdade vocês não querem acreditar. Jesus começou a falar para eles e também fala para nós nesses dias de hoje. Por quê? Quando Jesus disse para eles, olha, vocês são, aquele que vive no pecado, ele é escravo do pecado. Aqueles homens bateram no peito, eu sou filho de Abraão. Jesus começou a esclarecer essa questão. Quando eles chegaram ao ponto de dizer, sou filho de Deus, e a gente ouve as pessoas, não, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Jesus aqui vai contradizer isso, não é isso? Existe o filho de Deus, existe quem é não existe meio termo, né? Porque hoje em dia, muitos dizem assim, relativo. A Bíblia não tem negócio de relativo, ou você é ou você não é. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Não tem meio termo. O que você vai escolher para a sua vida?
Ou você é de Deus ou você é do diabo. Jesus, imagine, era uma multidão de pessoas. Um pregador, nos dias de hoje, disser assim, ou se tivesse, como está sendo gravado aí também, olha, vocês são filhos do diabo. Quem tivesse, ouvisse isso no meio de uma multidão, no microfone, olha o que estou dizendo, não, eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. Só é filho de Deus aquele, a gente já viu isso no Evangelho de João, não é isso? Aqueles que o Senhor deu o poder de ser filhos de Deus. Através de quê? Jesus, do nome de Jesus. Através do senhorio de Cristo em nossas vidas. Criatura de Deus todos somos, todos nós. Agora, ser filho de Deus, somente por Jesus. E essa mensagem incomodou aqueles homens. Como essa mensagem de hoje também, para os nossos dias, ela não traz assim, muita popularidade. Agora, a mentira, ela vai trazer popularidade. Nós estamos reunidos aqui por causa de Jesus, mas se lá fora estivesse uma placa escrita outra coisa, venha que seus problemas vão acabar. Talvez a gente teria muito mais pessoas aqui dentro, porque as pessoas preferem o engano, as pessoas preferem a mentira, as pessoas preferem ser enganadas, as pessoas preferem um falso evangelho. E o que nós precisamos entender, à luz do que Jesus está falando e nos ensinando aqui, precisamos ter a compreensão da nossa identidade. Enquanto aqueles homens, olha, eu sou filho de Deus, e Jesus disse, não é bem por aí não. Olha só o que diz, esse eu quero que você olhe aí na sua Bíblia, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Olha só, por isso que vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Às vezes a gente fica numa crise, poxa, o fulano não quer ouvir, às vezes você pregou para alguém, você diz assim, não, mas eu falo. E esse versículo aqui, Jesus disse, foi muito claro para aqueles homens. Olha, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vocês não querem me ouvir porque não são de Deus. E aqueles homens ali ouviram esse duro recado de Jesus. E a nossa sociedade de hoje também, às vezes a gente pensa, mas as pessoas não querem ouvir. Você está disposto a ouvir porque você é de Deus. Você se interessou de ouvir porque você é de Deus. Deus tem algo para fazer na sua vida e na minha vida. Por isso que tem pessoas que não querem ouvir, não querem crer. Como eu disse, ou nós somos de Deus ou somos do diabo. A boa notícia é que um dia nós ouvimos o quê? A mensagem que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele dia, um dia, você se lembra, você levava a sua vida de um jeito, de uma maneira, em um caminho que era autodestrutivo, para destruição, mas um dia Jesus Cristo entrou no seu coração, mudou a sua vida, mudou a sua história, e hoje nós temos o privilégio de dizer que somos filhos de Deus, que sabemos para onde vamos. A gente, em algum momento aqui, Jesus citou esse diálogo para aqueles homens, falando com eles, vocês não sabem para onde vão, de onde eu vim. Quem é de Deus sabe para onde vai. Nós sabemos para onde vamos. Se tudo acabar, hoje, eu sei para onde eu vou. Se tudo acabar para você hoje, você sabe para onde vai. Somos de Deus, amém? Qual foi a resposta desses homens? Claro, o insulto, versículo 48. Eles acusaram Jesus dizendo, olha, você é um samaritano, e tem demônio. Depois de Jesus dizer para eles, olha, vocês são do diabo, vocês não são filhos de Deus não, a resposta foi essa, versículo 48, você tem demônios, disseram isso para Jesus, você tem demônio, e Jesus começou, naquele momento, depois de explicar tudo, começou a ser insultado. E quantas pessoas, às vezes, talvez alguns cristãos que estão aqui, já foram insultados pela sua fé, porque alguém deu um mau testemunho, porque alguém fez algo. E já viu, presta atenção numa coisa que acontece hoje, eu fiquei pensando sobre isso.
Nós temos um movimento no Brasil chamado desigrejado. A pessoa diz assim: olha, eu acredito em Deus, eu acredito nisso tudo aqui, Jesus é o Senhor. Eu leio minha Bíblia, eu oro, mas não quero igreja não, instituição, igreja não. E aí, a pessoa tem esse discurso: por que você não quer ir para a igreja? Uma vez eu perguntei a alguém: não, a igreja é cheia de pessoas imperfeitas, né? Cheia de gente errada. Eu disse: mas é isso mesmo. Não tem ninguém aqui perfeito. Mas o perfeito que é Deus está sobre as nossas vidas, amém? E aí eu fiquei pensando nesse diálogo, porque no Brasil cresce muito esse movimento de dizer: não, eu sou de Deus, como esses homens, né? Eu sou filho de Deus. Sou evangélico sim, mas não vou à igreja, não quero saber de igreja. Pessoas pecadoras, pessoas erradas. E aí a gente fica pensando, a pessoa que não quer estar na igreja, ela está certa, e nós que estamos na igreja somos errados, e os certos são os que não querem estar na igreja, não querem ouvir a palavra, não querem estudar na escola bíblica dominical, não querem ouvir que a sua vida precisa de um conserto a cada dia, precisa ter renúncia. Então, o errado somos nós. Eu tenho só o número do IBGE de 2010, que era mais de 1 milhão de pessoas, hoje tem muito mais, que se declaravam evangélicos. Lembram antigamente, né? A gente tem católicos não praticantes. No Brasil nós temos um número muito grande de pessoas que se declaram evangélicas não praticantes. Essa não prática é porque não vai na igreja. Diz assim: não vou lá, mas eu sou evangélico. Eu sou evangélico. E aí a gente olha para esse texto, voltando ao que a gente falou aqui, os versículos anteriores. Não, eu sou de Deus. Aqueles homens criavam as suas regras, e as pessoas criam as suas regras hoje. As pessoas eles interpretavam a lei, e as pessoas querem interpretar a Bíblia do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. A Bíblia tem que se adequar à realidade da pessoa, não a pessoa se adequar à realidade do que a Bíblia diz. Nós precisamos a cada dia sermos moldados e transformados pela palavra do Senhor, amém? É isso que Deus quer de cada um de nós, é isso que Deus quer da sua vida, da minha vida. Precisamos ser transformados a cada dia pela palavra do Senhor. Aqueles homens ali não queriam, as pessoas de hoje também não querem. E o fato de nós estarmos aqui, quero deixar bem claro, não quer dizer que somos melhores do que ninguém. Somos pecadores sim, mas conscientes que temos um advogado que é fiel e justo. E nós podemos confessar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e reconhecer que não somos capazes de resolver os problemas, de resolver situações. Como que esse texto vai terminar? Claro, eles, mais uma vez com sarcasmo aí, versículo 53, dizendo para Jesus, muito parecido de dias de hoje, né? Quem é você? Quem você pensa que é? Eles disseram para Jesus. Quem você pensa que é? Você está dizendo que é maior do que Abraão? Você está pensando que é o quê? Jesus, lá no versículo 58, ele vai dizer: antes de Abraão existir, eu sou. Eu queria só abrir um parênteses também para os nossos dias. Quem você pensa que é? Quantas pessoas às vezes dizem: você está dizendo que quem tem Jesus que vai para o céu? O que a Bíblia diz: ou nós somos de Deus, ou não somos. E o texto termina toda essa conversa no versículo 59 com algo que sempre aconteceu no ministério de Jesus. Eles pegaram pedras para querer atirar em Jesus. Claro que Jesus foi embora, porque ainda não era chegada a sua hora, não era o momento. E eu queria falar para você o seguinte: tudo que você ouviu, o que você pode falar sobre Jesus na sua vida? Você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador? Você vai continuar de repente tentando viver a sua vida do seu jeito, da sua maneira? Você já é um cristão?
Mas o que está prevalecendo no seu coração, no meu coração? Coloquei essa pergunta para mim também. A verdade de Deus ou a mentira do diabo? O que está prevalecendo em nossos corações? Será que alguma coisa precisa ser aí, transformada ainda por Jesus? Jesus pode libertar você de qualquer prisão. Quero terminar declarando algo que eu creio, à luz da palavra: há poder no nome de Jesus. Eles não criam nisso, mas nós cremos que há poder no nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra mais uma vez. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder ler a tua palavra. Sabemos que essa liberdade não está em todas as nações, mas em nosso país temos essa liberdade de ler a tua palavra, meditar na tua palavra, pregar, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Pai, que possamos a cada dia não rejeitar os recados do Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, esteja com as nossas vidas, esteja com os nossos corações. Fortaleça a nossa fé em Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.